Fala aí, seus adoradores da política do Parque São Jorge, né? Quem é que não adora esses conselheiros que cuidam muito bem do nosso clube desde 1900 e bolinha, né não? Pois é, enquanto os mesmos não definem essa situação do Augusto, o Osmar, que continua como presidente do clube, segundo ele, definiu aí mais um diretor para sua gestão, que com certeza, se fosse um clube sério, jamais aconteceria. Porque, no caso, eu tô falando aqui do Nenê do Posto, da União dos Vitalícios, que é quem vai comandar agora a base durante os próximos meses. É, ele que tem um nome muito legal, muito incrível por sinal, passa muita credibilidade com certeza, já tem até um certo conhecimento do cargo, porque ele atuou lá em 2017 e 2018 na gestão Roberto de Andrade, fora que ele já foi até diretor de futebol do clube, olha só que currículo bom, hein? De 89 a 93 e 2007 a 2008, ou seja, dá pra ver aí pela experiência que tem, que é um profissional claramente qualificado para aquilo que vai exercer. E outra, como o Parque São Jorge também é bem pequeno, né, não tem aquela expressão que o mundo é pequeno e tudo mais, acharam uma foto dele, que aliás é uma das únicas que tem na internet, ao lado do Jassa, que foi um grande querido na base durante as últimas gestões, né? Sempre falei muito bem dele por aqui. Então, mano, no final das contas, dá sim pra aprovar o querido Nenê, porque ele tem todo o perfil e as amizades que o Corinthians adora pra esses cargos, né? Tem um nome ridículo, conhece os caras, conhece o cara da base, que é o Jassa, e por isso acho que mantemos aí o padrão de qualidade Corinthians, né não? Enfim, mano, brincadeiras à parte, é claro, é rir pra não chorar, né, cara? Não tem o que falar, né? É uma situação que a gente já tá até acostumado nos últimos anos, é só o que a gente viu, Jassa, Mané da Carne, todo esse pessoal sempre tomando conta em todas as esferas do clube, né? É um ciclo que se repete independente de quem entra pra presidência. E aí você pensa, por que será que o clube não sai do buraco? O que será que atrasa tanto a nossa evolução no cenário esportivo? E tá aí a resposta, Nenê do Posto como diretor de alguma coisa lá dentro. Pois é. Bom, e por falar na base, mano, enquanto o Corinthians não põe pra jogar, a seleção brasileira, que treinou no CT nessa segunda-feira, chamou aí 5 meninos das nossas categorias de base pra compor o treino do Ancelotti, da mesma forma que o Corinthians também faz em dias seguintes a jogos, de vez em quando também, mas ainda assim, estamos falando da seleção, né? E no caso, chamaram aí o Dieguinho, o Bahia, já conhecidos da turma, Guilherme Gama, aquele zagueiro de 16 anos, o Denner, já vendido ao Chelsea, e o volante barra lateral Gustavo Baiano, que esse já é um pouco mais conhecido da turma e até por mim mesmo, nunca tinha ouvido falar. Enfim, mano, muito legal saber que essa molecada que sonha em um dia estar na seleção foi chamada para compor um treino com os principais jogadores do país hoje, né, com Rafinha, Vinícius Júnior, e isso mostra muito também que apesar da nossa safra não ser das melhores atualmente, ainda temos sim boas peças que podem render bastante no curto prazo. O Bahia mesmo, eu não sei como até hoje não teve espaço, o moleque já tem 19 anos, vai fazer 20 e não jogou, né, só tem um jogo até agora. O Dieguinho, a mesma coisa, vou falar isso sempre, mano, moleque bom de bola, 18 anos, e como o Dorival também faz questão de jogar com ponta, é melhor jogar com um moleque da base, moleque promissor, do que colocar lá o Romero, que não joga mais, o José Martinez, do que ficar inventando o Carrilho, o Charles, sabe? Eu vou bater nessa tecla sempre que eu puder, mano, porque foi exatamente desse jeito que a Porcada e o Flamengo, por exemplo, viraram completamente a chave do futebol, revelando e vendendo joias, colocaram os moleques pra jogar, eles deram resultado e hoje estão aí bem de vida. Mas tá aí, mano, os moleques numa vitrine muito boa, né, sendo chamados pra um treino da seleção brasileira com o Ancelotti, e acho que agora é a vez do Dorival fazer o mesmo também, né? Põe os moleques pra treinar e pra jogar também, pô. Passou da hora. Bom, enquanto não define também quem é que manda no Corinthians, se é o Augusto, se é o Osmar, se é fulano, se é ciclano, o tempo vai passando, as coisas acontecendo e o prazo para colocar o reconhecimento facial na arena, que é obrigatório por lei agora, vai ficando cada vez mais apertado, tá? Inclusive nesse domingo, esse jogo contra o Vitória, o Corinthians perdeu a última chance de fazer pelo menos um teste dos aparelhos, porque agora não vai mais jogar em casa, né? E o prazo que a nova lei deu é para que todos os estádios até 20 mil pessoas tenham a biometria facial instalada até o dia 14 de junho, senão não vão poder receber torcedores. Vão ter que jogar de portões fechados. E detalhe, encontrar uma empresa disposta a fazer isso já não é mais o problema, porque acho que mês passado o Corinthians oficializou o acordo com a Bipes, que foi reprovada pelo compliance por sinal, mas ainda assim, a empresa ainda não começou nem a montagem dos equipamentos na arena, não tem nada ali nas catracas, tá tudo igual antes. Então, dado o tempo que os clubes tiveram para fazer isso funcionar e o tanto de problemas que alguns tiveram também, cara, a não ser que façam um trabalho impecável e em tempo recorde, você pode ter certeza que o Corinthians ainda vai ter muita dor de cabeça nesses próximos meses, tá? Porque mesmo podendo fazer alguns amistosos durante essa pausa, até todo mundo cadastrar, até ver como ficaria isso em dias de casa cheia, você pode ter certeza que o torcedor vai arrumar muita confusão lá dentro. Sem contar o tanto de problema que não vai dar nesses primeiros jogos com alguns torcedores que não são tão amigos da justiça, vamos dizer assim, né? Pode ter certeza, mano, vai ter muito caso aí nos 5 primeiros jogos de torcedores que estão foragidos sendo pegos por causa desse reconhecimento aí. Mas é isso, deixa abaixo, né? Assunto para outro momento. Fato é, cara, que enquanto os nossos ilustres
ilustres presidentes estiverem mais preocupados em ter o poder ou em nomear o nenê do posto para a direção de base, questões pequenas como essa, que a nossa torcida pouco deveria estar ligando, vão só crescendo e crescendo e virando um problema ainda maior. Até porque profissionalismo não é uma coisa que a gente vê com frequência por aqui, ao menos não na maioria das áreas, né não? Michael, a tua fase tá feia, hein? A torcida já tá por aqui com você, querendo a sua cabeça pelos últimos jogos. E pra completar, ainda me sai ontem a notícia de que a FIFA teria condenado o Corinthians a pagar 1 milhão de euros, ou 6 milhões e meio de reais ao Shakhtar, por um empréstimo dele. Pois é, fiel, e pior do que isso, por ser uma condenação da FIFA, que a gente bem conhece aqui o que acontece, se não pagar, vem aí o famoso transfer ban. E detalhe, essa é uma dívida que não tem nem o que questionar, porque o Corinthians simplesmente não deixou de pagar 1, 2 vezes, mas sim 4. Em 2 renovações que o clube fez, deixou de pagar ali 4 parcelas de 250 mil que foram combinadas. E tá aí, tomando essa bucha que a gente tá vendo e podendo até tomar um transfer ban, porque não vai ter dinheiro pra pagar. Mas assim, por sorte, como o departamento jurídico levou esse caso pro CAS, na justiça, o prazo de 45 dias que a FIFA dá pra fazer o pagamento integral, né, não tem como combinar, é congelado. Então, é uma janela de tempo que o Corinthians pode arrumar ali recursos, pode pedir dinheiro emprestado pra alguém e se acertar depois. Mas ainda assim, é mais um dinheiro que o Corinthians vai gastar e antes estivesse valendo a pena, né? Se pelo menos o Maicon estivesse arrasando, titular absoluto, 1000 maravilhas, ótimo. Mas nem isso, vai pagar e pagar chorando ainda. Bom, fiel, e depois do Alex Santana, já bem encaminhado por sinal com o Grêmio, o Corinthians também planeja fazer outras saídas nessa janela, porque não vê mais nenhuma alternativa se quiser reforçar o elenco, já que a folha salarial tá acima do teto, há muitas posições carentes no elenco e outras com muita quantidade e pouca qualidade. Por exemplo, volantes. Tem tanto volante no elenco que se amanhã sair 1, 2, 3, ninguém vai notar. Agora, por outro lado, esse não é um problema que nós temos na lateral, na ponta, porque não temos nem quantidade e muitas vezes nem qualidade. Então, virou um ponto máximo de atenção do departamento de futebol, já que as opções atuais não agradam o Dorival, ou se agradam não estão na melhor fase, e por ele insistir em jogar no esquema com pontas, se não trazer nenhum jogador para essa posição, pode ter certeza que o velho vai dar louca lá dentro e vai enlouquecer a gente junto. Então, Fabio Soldado já deu a letra que vai contratar pelo menos 2 atacantes de beiradas, de preferência, né, de baixo custo ou por empréstimo. Então, nem vai esperando um Elinho da vida, por sinal, né, no máximo ali um pontinha rápido e burro, que faz falta, por sinal. Acho que o mosquito da vida irritaria, beleza, mas de vez em quando poderia ajudar. E na lateral direita, cara, tem que trazer alguém ao menos pra ser reserva, porque se ficar aí só com o Mateuzinho jogando todo o jogo, ou quando precisar de alguém ter que colocar o Félix Torres, aí pelo amor de Deus, né, não vai ganhar nada com isso. Enfim, no cenário mais otimista, o Corinthians deve trazer ao menos 4 reforços nessa janela. Por outro lado, vai se livrar também de pelo menos 5 jogadores, já contando com o Alex Santana. Na minha opinião, bem, poderia ser aí o Léo Maná, o Charles, o Hugo, o Palácios, o Rian e o Kaique. E esse não pra se livrar, claro, mas pra ver se desponta em outro lugar, porque aqui, pelo visto, não vai jogar. Enfim, seja quem for, eu só tenho certeza que vai ser uma janela de mais economias do que reforços. E pode ter certeza também, se não fizer nenhuma grande venda de Bidon ou Yuri Alberto, também não vai ter nenhuma grande contratação. Falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! I just want to look my way, never back to you.